Como é que tá aí? Olha, Cris, eu te falei que a Cris é sempre a primeira a entrar. Oi. Oi, Cris. Bem-vinda. A Cris é nossa fã número um. Eu e o Arthur, a gente tá se acertando ainda, sabe? Ah, aprendeu bonitinho. Muito bem, Arthur. Parabéns. Eu aceitei a tua solicitação, viu? Vai conectar contigo já já. Aê! Tá me ouvindo bem? Super, agora pode acomodar o telefone bonitinho. Ó, o Janzinho entrando ali, ah. Aham. O Xande! Bah, que legal. Só gente boa, só gente bem. Gente fina, elegante e sincera. Sim, Olha só, a gente já se conectou, já ensaiamos tudo antes direitinho para não fazer feio para vocês, nossos convidados. E, Arthur, bem-vindo, seja muito mais que bem-vindo ao quinto episódio do Livres, Leves e Lives. Desde o começo do projeto, dessa invenção minha, maluca, já era nossa vontade fazer uma live sobre cinema. E obrigado, Cris, por avisar que a gente vai cuidar aqui para não dar esse eco, que a gente, na verdade, está bem próximo, né, mas não tem como evitar cuidar esse retorno para não falar em cima do retorno. Bom, então, chegou o dia, Arthur. Chegou o dia de você mostrar para a gente os teus conhecimentos cinematográficos. E claro que para te receber no episódio, eu queria ter todo um cenário voltado para o cinema, um espaço bem bonito, mas quem sabe no futuro próximo a gente vai ter os filmes em evidência, cartazes, tudo para te continuar falando sobre essa tua paixão pra gente. Bem-vindo, viu? obrigado. Ah, que legal. Estou bem feliz com a nossa live. Bom, muitos amigos nossos sabem que nós somos fãs de cinema, eles são fãs de cinema, mas eles sabem de algo muito interessante, que é esse teu conhecimento, né? Não precisa ficar tão modesto, mas você sabe que a gente sabe que você é apaixonado, que é louco por cinema. Teu sobrinho, o Xande, o Xandão, uh, a tua família adora cinema, mas você se destaca porque você tem uma coleção grande, vasta de filmes. Você conhece a história de muitos atores e atrizes, você conhece muito da história do cinema e está sempre atualizado sobre isso. Adoro assistir o Oscar na tua companhia, aprendo muito contigo ao longo desses 3 anos, praticamente, quase. Então é muito satisfatório assistir um filme com alguém que sabe tudo, tudo sobre os bastidores. Então, Arthur, conta um pouquinho pra gente como foi o teu primeiro contato com o cinema e como é que esse contato te marcou para sempre. Fala aí para nós. Tá, na verdade, eu queria, né, o convite. Na verdade, eu meio que me convidei, né, a falar sobre cinema, que é uma coisa que eu gosto. Entre tantas coisas que eu gosto, cinema é uma coisa que eu gosto. Ah, tá enraizado na minha família. Na verdade, começa lá no meu avô, pai da minha mãe, que ele tinha uma paróquia no cinema, agora não sei se é Rio Grande ou Pelotas, eu acho que era Rio Grande, que ele com a família toda semana para ir assistir filme, e ele ia somente quando era o dia dos filmes do Gordo e do Magro, que ele gostava muito. Tá? Depois a minha mãe conheceu meu pai, antes dela conhecer ele, meu pai se separou da primeira esposa aqui em Porto Alegre. Ele ia todos os dias da noite ao cinema, então ela sempre se queixava que ela adorava baile,
mas que adorava dançar, mas eu não gostava muito, e que o negócio dele era cantar, ir ao cinema. Então, e na minha família, veio de pai para filho. Meus irmãos, Mone, meu sobrinho, todo mundo é cinemeiro. E se tu juntar o acervo de filmes que meu irmão, Simone, o Alexandre, meu sobrinho tem, o Hugo é mais desgastado, mas sentar também ter um acervo, há mais de 1.000 filmes, cada um dentro do gosto pessoal. Mas, como eu estava dizendo, eu sempre gostei de cinema e quando eu tinha 14 anos, eu fui morar na João Pessoa, do lado do centro comercial da Pessoa, que hoje é shopping, e ali tinha o Cine Center, na época tinha um cinema, hoje tem mais salas. Então, todo tempo ia ao cinema. E eu comecei a ganhar gosto. Mas eu lembro que em 1973 eu tinha 14 anos. Acho que tinha 14 por aí. Foi meu primeiro Oscar, que foi o Oscar nas Estrelas. E aí, apaixonei, eu disse, acompanhava aqueles que eu puder entrar. E aí, a partir de virou quase uma obrigação. Vai assistindo hoje, TV a cabo, plataformas, é tanta. De uma época tu conseguia tudo que estreava. A gente não consegue. Hoje a gente tem que dar uma garimpada e vendo só aquilo que lhe interessa. Mas foi assim, de pai para filho que eu comecei. Que legal, que legal. Muita gente que te conhece também não conhece um pouquinho desse começo, né? Que tudo tem um começo, tem uma experiência assim que marca e que segue marcando. Muito legal ter dividido com a gente esse começo. Quem sabe muita gente se identificou também lá atrás, quando era mais novinho, quando teve o primeiro contato, né? Amor, eu vou pedir para ti um pouquinho mais para trás, para ti não ficar com a testa cortada, tá? Isso, tá. Tá? Antes a Cris avisou a gente que o teu áudio estava baixo. É que tem um detalhe no telefone do Arthur, a gente não conseguiu tirar o vibracol, então tá ali ecoando também. Tá me ouvindo bem? Eu sim, tá perguntando para quem? Para os nossos espectadores? A Cris é a nossa sonoplasta. Oi, Débora. Então tá, acho que tá legal, tá equilibrado. Para quem eu não conseguir dar oi, ou o Arthur também não conseguir, sinta-se bem-vindo e se sinta acolhido, tá? Um abração, um oi bem gostoso para todos, porque alguém diz que continua baixo. É que o meu microfone é baixo. Daí o celular encosta ali na base. Arthur, ó, tá todo mundo dizendo que o teu som tá baixo, o Jean também. O Jean falou que colocar um fone de ouvido não fica melhor. A gente estudou isso antes e o Arthur meio que recusou, mas acho que deveria usar. Pega o fone, Arthur, tá aí na sala. Problemas técnicos. Deixei aí na frente da TV. Xande, obrigado por ter lembrado, hein? Era para ele estar usando os fones, mas ele teimou um pouquinho. Ai, ai. É a revolução das máquinas. Não, agora resolveu tocar o telefone. Eu vou tirar do gancho. Eu acho que é pior, Arthur, tirar do gancho, porque ele fica indo assim, depois de uns minutos ele começa a apitar também. E melhorar, Arthur.
Eu tinha deixado bem soltinho aí na sala. Não, depois quando a gente for assistir isso, a gente vai dar risada. Ó, não adianta deixar fora do gancho. Deixa ele no gancho que é melhor. É só a gente não atender, ponto. O volume do celular dele tá alto, Simone. Não é esse o problema. Obrigado. Ah, é que o telefone dele é difícil desativar tudo que tá. É muita vibração, é muito som e a gente não conseguiu mexer. Parece uma coisa padrão, assim. A Débora tá rindo aqui. Eu também tô rindo. Não vai cair, pelo amor de Deus. Acomoda direitinho o telefone para te não puxar o telefone com os fios, tá? Vendo melhor? Vamos ver o que o pessoal vai dizer. Continua falando, Arthur, um pouquinho. Tá ouvindo melhor ou não? Tá dando muito menos retorno, quase nada. Arthur, eu Oi, não tô ouvindo. eu não tô ouvindo nenhum retorno teu e acho que agora tá bem bom teu áudio. Ó, a Cris falou que tá legal. A Tá, Simone também falou o que tá G legal. também tá dizendo. Todo mundo sim, 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 melhor. Tá, vamos lá, segue o baile. Uhul! Ah, que alívio. Bom, então tu dividiu um pouquinho com a gente o teu primeiro contato com o cinema, que foi emocionante, mas teve uma fase aí que também quase ninguém conhece e foi uma fase bem legal. E tempos atrás tu estava me mostrando, me contando alguns recortes em jornais e tal, que foi uma fase de professor de cinema. Tá me ouvindo, Arthur? Tô ouvindo. Teve uma fase aí de professor de cinema. Como é que foi viver essa experiência em sala de aula como professor? E depois quero saber se você reviveria novamente essa experiência, se fosse preciso. Pois é, isso aí é o seguinte, né? Eu morava em Criciúma e aí eu fiquei amigo do casal que era dono da maior locadora de vídeo que tinha lá em Criciúma, a Jossário Sander, e tinha uma professora da universidade, da Unesc, que depois eu até fiz pós-graduação na área de administração lá, mas antes disso ela todo ano, todo semestre que tinha uma turma nova, ela entrava em contato com o Sander e pedia para ele dar uma palestra, porque ela adorava cinema e ela dava aula de artes na Faculdade de Artes Visuais. Então ela queria que ele desse uma palestra sobre cinema. Uhum. Que ela achava importante as pessoas, até porque lá não tinha muita cultura de cinema, as pessoas não tinham digamos assim, não tem a cultura que a gente tem aqui de cinema. Cinema de arte, cinema diferenciado e tal. Aí ele disse assim, olha, eu tenho vergonha, eu não gosto de falar em público, mas eu acho que tem uma pessoa que eu vou te apresentar que eu acho que topa, que era eu. E aí ele me apresentou ela e aí eu disse, não tem problema, eu faço. Peguei um compilado, assim, tipo de um clipão de imagens de filmes que eu Uhum. já tinha. E aí levei, apresentei para o pessoal, fizemos um bate-papo assim sobre cinema. E todo semestre ela me chamava. 40 minutos, 45 minutos. Aí, eu acho que 2 anos depois, ou no ano seguinte, passou 2 semestres, um dia eu recebo um telefonema, era da universidade, perguntando se eu não queria fazer um curso de extensão de cinema, Que legal. promover, fazer, dar aula de cinema num curso de extensão. Aí eu disse, olha, na verdade eu gostaria, mas eu nunca fiz cinema, não sei mexer numa câmera. Não, não, tu monta o quanto quiseres. Aí eu disse, tá, mas eu vou precisar de uns 6 meses para montar esse material. E aí, tá, não tem problema, o tempo que tu quiseres. Daí eu fiquei 6 meses. Aí nesses 6 meses eu assisti tudo que era filme, Nossa. a todos os grandes diretores da história,
Vi os filmes do Bergman, vi os filmes do Fellini, vi os filmes que faltavam, que eu não tinha visto, e eu fui montando. Na verdade, o curso era tu ter uma ideia, um apreciador de cinema, o que que Uhum. tu... E eu fui aprendendo junto, que eu fui lendo, fui vendo filme, fui montando, que eu acho que cinema tem que ser uma coisa vista, não pode ser só falada, então eu fui montando em DVD, em vídeo, na época era videocassete. Fui montando pedaços assim de filmes, coisas que eu achava interessante, e aí fui para as pessoas saírem assim do cinema entendendo o que é uma montagem, o que é uma fotografia, qual é o papel do roteiro, qual é a importância da trilha sonora dentro do filme, qual a diferença de um filme asiático, filme europeu. Dentro do filme europeu tem vários, né? Filme escandinavo, italiano, francês, inglês, alemão, Sim. filme do leste europeu, do americano. E aí tá, daí eu tive 20 alunos, a universidade botou para inscrição, o curso de extensão, tinha 20 alunos, desde a primeira aula tinha pessoal ligado à publicidade, pessoal ligado que gostava de cinema, pessoal de história. E aí olha, minha ideia não é vocês, até vocês podem sair daqui querendo com a câmera na mão fazer algumas coisas. Tinha Uhum. muita gente ligada à propaganda, à publicidade. Sim. Mas eu acho assim, ó, na, o principal é assim, se vocês começarem a ter, olhar os grandes gênios, os grandes diretores, os grandes autores de cinema, vai dar ideias para vocês, quem quiser pegar a câmera e sair filmando alguma coisa. Então, assim, não dei aula de enquadramento, não dei aula de como montar uma sessão, um set de luz, sombra, som e tal, mas dei uma ideia do que era bom no cinema e o pessoal gostou. Tanto gostou que depois até eu ainda morava lá, teve nas vésperas de uma entrega do Oscar, uma rádio me chamou para eu falar sobre os favoritos, quem eram os azarões e tal. E eu fui, e aí conversei. E quanto a dar aula de cinema, não sei, já passou tanto tempo isso, já faz 20 anos. Gosto, eu acho complicado assim tu pegar um hobby e transformar como trabalho, porque eu acho que a diferença do hobby e do trabalho é que o trabalho tem uma responsabilidade, uma que o hobby não tem. O hobby é uma coisa livre que tu assiste, tu pode falar o que tu quiser, tu pode dizer o que tu quiser, e a partir do momento que é trabalho, tu tem algumas responsabilidades que nem tudo tu pode fazer ou pode dizer. Então, assim, eu fico, não sei, eu prefiro pensar no cinema como uma coisa de bate-papo, assistir, conversar e não levar como uma coisa de trabalho. Mas se tivesse sei lá, se tivesse, talvez hoje eu não tenha tanto tempo como eu tinha naquela época, mas se tivesse o convite, talvez sim. Não sei. Pois é, tudo Enfim, vai da fase da vida que a pessoa está vivendo, né? Pois é, naquela sim. época. Mas foi uma experiência legal. Uhum. Interessante. Deve ser muito legal estar em sala de aula e poder expor esse conhecimento, tanto quem está colocando isso em cima da mesa e quem está recebendo isso, quem tem essa sede de aprender e descobrir, né? E é forte isso. Eu vejo, tem muitos estudantes de cinema, tem muitos jovens assim sonhando, criando curtas, elaborando, colocando em canais no YouTube e são promissores assim. A gente vê muita coisa que é reconhecida, premiada com o tempo. Eu já fui em muitos assim festivais de curta-metragem e é sempre muito legal ver que tem uma galera assim ascendendo, que gosta, que é apaixonado. E olha, tem uma pergunta do Xande, muito importante. Ele está perguntando assim para ti. Durante a pesquisa de cinema estrangeiro, ele está te perguntando qual virou o teu preferido. Obrigado, Xande. Legal essa pergunta. O Xande tem que, o Xande tem que fazer uma live com ele, porque ele é uma pessoa que sabe muito de cinema.
Pois é, ele já está na lista, com certeza. Ele sabe disso, que ele vai ser mais que bem-vindo. É legal porque a partir do momento que tu faz a pesquisa e tu começa a assistir coisas, tem tabus ou tem coisas pré-concebidas que tu começa a eliminar. Por exemplo, eu sempre achei que Bergman, que é um grande diretor do cinema sueco, que fez filmes ali dos anos 50 aos anos 80, eu achava, filme de Bergman é muito chato. E, na verdade, ele é o diretor e autor favorito do Woody Allen. O Woody Allen já se baseou em muitos filmes, Uhum, em peças e em filmes de Bergman. E não é. São filmes curtos, tirando cenas de um casamento, que é um filme longo, mas, uhum, por exemplo, Morangos, Sétimo Selo e Morangos Silvestres, que para mim é o melhor filme dele, e pelo jeito pro Woody Allen também é, porque ele fez Desconstruindo o Harry, baseado em Morangos Silvestres. É um filme de 1 hora e meia. E é um filme que flui e que é uma. Na verdade, o Bergman ele trabalhava muito e fazia uma análise do psicológico das pessoas, do interessante. dia a dia, né? O cinema escandinavo tem muito isso de, por exemplo, fala muito da criança e fala muito do velho, do Hum, idoso. Por quê? Porque tem uma injeção de dinheiro do Estado. E aí o Estado dá subsídio quando tu trabalha ou tu fala desse tipo de filme, dessa temática. Tá? uhum. Isso eu aprendi lá quando eu estava pesquisando. Tá? Curioso, é. Até eu ia falar sobre isso depois. Mas assim, esse filme do Bergman, Morangos Silvestres, é um dos meus favoritos. Com certeza. Que legal. Respondido, Xande. Legal tua participação. O pessoal também pode perguntar. Fiquem super à vontade, é livres e leves. Vamos lá. Curiosidades à flor da pele. Bom, a gente já sabe um pouquinho da tua trajetória como professor de cinema também, esse convite que te fez muito feliz, que te deixou realizado. E a gente sabe que se fosse possível reviver essa experiência, mesmo entendendo o que é hobby, o que é trabalho, você repensaria com muito carinho. Respondido, diz ele, querido. Uh, mas, Arthur, eu assisto muitos filmes contigo, tu sabe disso, é a nossa paixão. E eu observo muito, sou muito atento à tua opinião, ao teu olhar em cima do cinema. E por isso que eu fiz essa pergunta que vem a seguir agora. Porque eu observo muito as tuas reações ao que está na tela e os teus comentários sobre tudo. Então, por isso que eu te pergunto, quando você para analisar a linha do tempo do cinema, que é longa, com que olhos você via o cinema antigamente, como é que você vê o cinema atualmente e como é que você enxerga o cinema no futuro? Tá, na verdade, o cinema, ele empolga e ele é um assunto que é inesgotável. Nós podemos fazer assim, aqui 100 lives sobre Uhum, cinema e não vamos esgotar. Inclusive, tem vários canais aí que a gente assiste que é sobre cinema e verdade. cada canal aborda de um jeito e são assuntos infindáveis. Verdade. Numa das últimas entregas do Oscar teve um clipão que eles mostraram desde a pré-história, praticamente toda a trajetória da história da humanidade já foi retratada no cinema. Tá? Uhum. E sobre produção de cinema, tá me ouvindo? Estão me ouvindo bem? É que entrou uma ligação aqui. Super bem, aqui não afetou nada. Eu ouvi a Tá, vibração, mas não afetou a live. tá. Fica tranquilo. Então, assim, ó, da produção assim do cinema, que vem desde pouco mais de 100 anos, ele andou basicamente junto com a tecnologia, né? A tecnologia foi avançando com o cinema foi aproveitando disso e junto com isso os movimentos sociais também
foram sendo abordados ao longo da história. Tá? Então é muito interessante se tu pegar filmes, sei lá, dos anos 30, 40, 50, 60, tu vai vendo que determinados assuntos não eram tratados, começaram a ser tratados a partir de um determinado momento. Sim. E eu acho que faz parte do movimento, do passar do tempo da humanidade. A humanidade vai crescendo e vai colocando ferramentas tecnológicas, vai repensando as suas relações, o mundo vai ficando cada vez menor e o cinema vai sendo influenciado por tudo isso. Vai assumindo essas Tanto é que formas. seguinte, tanto é que tu vai olhando, por exemplo, o primeiro filme que ganhou o Oscar foi um filme mudo que era sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Que era Asas. E é um filme que tinha, na época, avanços tecnológicos, que eram batalhas entre aviões, tá? Que para a época, 1928, era muito avançado para a época. Tá? Certo. E aí, se tu pegar o último que ganhou o Oscar, que é o Parasita, é um filme que foi o primeiro filme de língua estrangeira, né? Que Uhum. ganhou o Oscar, filme coreano, e que tem tudo a ver com a diferença de classes e com a diferença social e com a mistura de gêneros, porque ele tem um pouco de drama, tem algumas coisas de comédia, tem de suspense, ele é uma Terror. misturada e tem uma mistura de gêneros, né? Maravilhoso. E dizem, por exemplo, que os filmes eles têm duas viradas na trama ao longo do filme e o Parasita ele tem três viradas, o que Uau, faz ele mais gigante. diferenciado e instigante. Que legal. Tá, isso aí é o processo do cinema. O cinema cada vez, né? O mundo virou uma bolinha e todo mundo, por exemplo, tem gente do Brasil que trabalha em Hollywood, tem gente Ah, do Brasil que vai para a Europa e ao mesmo tempo gente da Europa vai para os Estados Unidos e vice-versa. E essas cooperações, digamos, vai influenciando na forma com que o cinema vai sendo apresentado. isso é fascinante, né, Arthur? Como é fascinante tudo isso, esse universo. Imagina para quem, se para a gente é fascinante como espectador, imagina quem está realmente lá no meio, executando, né, os detalhes todos, super envolvido com a pré-produção e tudo mais. É realmente muito fascinante. Mas eu vou te dizer que eu acho que nós que estamos de fora, a gente vê muito mais filme do que eles que estão lá dentro. E É? eles, assim, ó, como tem a coisa de trabalho, eles. Eu acho que eles não são de assistir muita coisa, eles são de. É aquilo que eu falei, quando a coisa se torna trabalho, Pois. Hum, tem todo um glamour, uma coisa que não. verdade. Que a gente não enxerga e que não. Por exemplo, acho que dificilmente, sei lá, pega Julia Roberts. Não sei se ela é uma pessoa que ela senta e vê filme na quantidade que a gente vê filme. Talvez não, ela deve fazer os trabalhos dela e ter outras coisas para fazer, entendeu? Ela tem uma imagem pública que talvez nem dê tempo para ela ver filme na forma que a gente vê. Pois é, agora fiquei pensando nisso, né? Porque assim, quanto mais a gente vê, mais assiste essas obras, a gente, a nossa cabeça muda muito. Tem gente que fica super inspirado, quer fazer uma coisa similar, quer fazer uma coisa diferente, né? Porque viu aquilo ali, já está no meio daquilo, se inspirando. E tem gente que tem um olhar indiferente, assim, né? Aquilo não faz diferença na vida dela, mas ela assistiu, enfim. De repente, quem sabe, eu vejo aí diretores consagrados, muitos que tu já me mostrou também, eu vejo que eles têm um olhar bem se inspiram em, por exemplo, na mitologia grega. César, eu não estou te ouvindo.
E agora? Não mexe nos fones. Não sei, será que estão me ouvindo? E eu tô te ouvindo. Tá? Todo mundo falou que o som tava bom até poucos minutos atrás. Tu tá me ouvindo, Arthur? Eu estou te ouvindo, não estou te ouvindo pelos fones. Não tá me ouvindo pelos fones? Não, Tu não desprendeu os fones aí, não apertou algum botãozinho? não. Simplesmente parou de sair nos fones. Tira e bota então o fone de novo, por favor. A Tá. Gabi disse que está ouvindo. Eu não quero perder a pergunta do Everton Nunes, 861, que está assistindo a gente. E ele quer saber de ti qual é o melhor ator brasileiro na atualidade, na sua opinião. Pessoal, estão me ouvindo bem? Obrigado, Everton, pela tua pergunta. Quem puder ajudar aí, Eles estão ajudando. se estão me ouvindo bem. Minha voz está saindo nos fones? Minha voz está saindo nos fones, Arthur? Arthur, Tá me ouvindo bem, César? eu tô. Tu tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo pelo. Porque tu tá aqui dentro do mesmo ambiente. Pelos fones eu não tô ouvindo. Por isso que eu tô perguntando se estão me ouvindo Aperta bem. o que tem aí de volume, por exemplo. Tá vendo o fonezinho? Tem o volume aumentar e diminuir. Aperta no mais para cima. Aqui, tá do ladinho do teu pescoço. Teu fone, amor. Pescoço. Tá vendo lá? Tem um sinalzinho de mais. Aperta ele para cima. Fica apertando. Tá me ouvindo agora pelos fones? Não, não tô ouvindo. E tu tirou e botou de novo, plugou no aparelho? Botei. Tá. Bom, eu vou falar de forma que tu possa me ouvir aqui dessa outra peça, tá bom? Tudo bem? A Adri tá dizendo que a gente tá. Estão nos ouvindo bem. Tá, Então tá vamos bom. seguir o baile. Tá vendo ali o Everton Nunes, 861, que tá assistindo a gente? Ele tá perguntando assim, qual é o melhor ator brasileiro na atualidade, na tua opinião, Arthur? Obrigado, Everton. Eu acho que, por exemplo, o cinema brasileiro melhorou bastante, tá? Melhorou muito. Tem coisas bem diferentes, tem coisas muito boas, com todas as dificuldades que o Brasil tem em fazer cinema. Ao contrário de outros países, como Estados Unidos, por exemplo, apesar que hoje em dia os Estados Unidos têm uma coisa de atores de televisão que vão e fazem cinema, mas assim, tem muito. Por exemplo, tu não vê uma Meryl Streep fazendo televisão, se É, fizer é muito pouco, tá? E no Brasil não, no Brasil o carro-chefe ainda é a televisão e tu vê que não tem tanto ator assim, porque os que tu vê no cinema são os da televisão que fazem novela e minissérie e seriado, então no Brasil ainda se confunde televisão e cinema, e em outros países não. Eu gosto do Matheus Nachtanghelli, gosto de vários, Caio Blatt, tem vários atores excelentes no Brasil, jovens. Quer dizer, o Matheus já não é tão jovem assim, mas o Caio Blatt é jovem, então tem vários atores. Esses dois vieram à cabeça agora. uhum. E, e tem muita gente boa. É, tem muita gente boa mesmo. Desculpa, pessoal, alguns probleminhas assim de técnicos aqui, mas é mesmo com o ensaio e tal, sempre tem alguns imprevistos. E é isso aí, a gente vai levando, tá conseguindo se ouvir, se ver, tá tudo bem. Com o tempo a gente vai melhorando para vocês, vai aperfeiçoando para todo mundo se sentir ah, super à vontade para participar também com a gente. Assim que tem graça, tá bom? A gente não faz para nós, a gente faz para vocês. Bom, obrigado pela pergunta do Everton, pela pergunta do Xande.
A gente falou anteriormente, você citou ali, fez uma referência ao Oscar e tal, e eu tenho uma pergunta também referente ao Oscar, que a gente adora. É, o que você mudaria, Arthur, na cerimônia do Oscar? Ou o que você mudaria lá nos bastidores do Oscar, se tivesse o poder de mudar, alterar? Pois é, eu acho que o Oscar, ele. Eu não sei, eu gosto muito. Tem muita gente que não gosta, acho cafona, mas na verdade a gente tem que pensar no seguinte, ó. Os Estados Unidos é um dos poucos países que tem. Ó, falaram ali do Rodrigo Santoro. O Rodrigo Pois Santoro é, bem lembrado. realmente é ótimo ator e é um ator internacional, né? Isso, Ah, mas voltando ao Oscar, o Oscar ele é promovido pela Academia de Ciências e Artes e Cinemas de Hollywood, tá? entendi. Olha, a Adri ali colocando, depois a gente lê a pergunta dela. Ah, e está vinculado à indústria de cinema dos Estados Unidos, tá? Ah, olha o Xande participando ali. Bom, amor, vamos fazer assim. Como as perguntas distraem, vamos responder as perguntas, depois a gente volta para a tua resposta, tá bom? Tá legal. Então, assim, vamos na ordem. Bem lembrado, o Everton, o Rodrigo, também adoro ele, admiro ele desde o começo, desde novinho. Acho que o Arthur também concorda que ele foi ascendendo cada vez mais. Acho que ele conquistou um espaço que ele merece, digno. Ele realmente é bom. Tudo que ele faz é bom. Acho que o Arthur concorda comigo, não, Arthur? Sim, ele é um ótimo ator. Que bom que tu lembrou do nome dele, Everton. Aí a Drica está perguntando se essa coisa de os atores brasileiros serem os mesmos, uh, você não acha que tem a ver com a Globo que domina as TVs brasileiras? Eu acho que a Drica quis dizer atores brasileiros serem os mesmos. Você quer dizer assim, Drica, repetidamente papéis? Dele estarem aparecendo. Hum, tá. Na verdade, é aquilo que eu falei. A gente não tem mercado para quantidade de gente como tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma indústria, tá? É. Tem uma indústria de cinema, tem uma televisão forte. Não que no Brasil a televisão não seja forte, mas o cinema no Brasil não é forte. Então, o cinema acaba se alimentando muito dos projetos de atores que vêm da televisão, né? Uhum. Nos Estados Unidos tem teatro forte, tem atores que trabalham só no teatro e que dificilmente levam anos para aparecer, por exemplo, no cinema ou na televisão. Então as coisas são muito separadas. Tem uma, um volume, uma quantidade de mercado lá e de produção, digamos, que o Brasil não tem. Talvez por isso a gente acaba repetindo e veja os mesmos atores da televisão no cinema. Tá? É, aí. O Xande perguntou qual foi o melhor ano do Oscar, né? Isso. Eu não sei, esse ano foi muito bom, assim, bons filmes. Ah, acho que o Oscar a gente tem que dar uma. Dizem os críticos que o ano de ouro do Oscar foi em 1939, Olha que só. tinha Os Tempos das Diligências, O Vento Levou, Morro dos Ventos Uivantes, tinha Mágico de Oz, tudo junto concorrendo ao Oscar, tá? Durante os primeiros anos do Oscar eram 10 indicados, depois passou para 5, e quando teve o Oscar do Batman, do Christopher Nolan, o filme ficou de fora e os críticos acharam que foi um absurdo. E na verdade a academia ela tem uma tendência de não premiar os filmes de grandes bilheterias, o filme de ficção científica, aventura, Uhum. super-herói, Pantera Negra, e ser indicado a melhor filme é um marco. Um marco. Então, a partir do ano seguinte do Batman, eles fizeram uma escolha de, de 5 a 10 filmes.
Então tem entrado mais ou menos de 8 a 9 filmes por ano, a melhor filme, para conseguir premiar esses filmes de maior bilheteria e, e que não é tanto de crítica, mas que faça os dois, crítica e público. Uhum. Tá? E já tem uma tendência que a partir de 2024, 2022 ou 2023 vão ser 10 filmes fixos, melhor filme, e a partir de 2024 vai ter a academia, vai levar em consideração aquele filme que aborda assuntos politicamente corretos, sexismo, humanitário, tema LGBT, antirracista, o filme que é anti a violência contra a mulher, ou seja, temas humanistas que hoje em dia é em voga aí no mundo, então vai ser levado em consideração filmes com essa tendência. Que Então, se tu pegar a interessante. história do Oscar, assim, o Oscar tem um apanhado do como a sociedade foi se desenvolvendo, foi se abrindo, né? Por Hum. exemplo, durante muitos anos não tinha atores negros indicados a melhores atores e hoje mesmo todo ano que sai a lista, eles colocam quantas pessoas indicadas, seja na parte técnica ou na parte de atuação, que são negros. E então, por causa que tem essa coisa racista muito forte lá nos Estados Unidos, e não só lá nos Estados Unidos, no mundo em geral. Então, na verdade, a academia ela está tentando se abrir e ser muito mais tolerante com temas, digamos, polêmicos. Uhum. Tá? Então, a própria vitória os últimos anos ali de premiação, pode ver que são filmes que não são mais filmes. Durante um tempo premiava filmes épicos, filmes de grandes produções, Uhum. e aí de uns anos para cá são filmes mais com valores uh, sociais, digamos, né? Ou que são inovadores dentro da sua narrativa, o que é interessante. Por exemplo, teve um filme que foi premiado, o melhor filme, que era sobre a pedofilia dentro da igreja. Tá, ganhou o melhor filme e nem era considerado dos favoritos. Teve o outro filme, Moonlight, que falava sobre homossexualismo, falava sobre tráfico, ou Uhum. seja, era um filme com uma diferenciado, bem diferenciada a temática. Então, acabou sendo premiado o melhor filme. Esse ano, o Parasita está na lista de todo mundo, um filme que passou por grandes festivais. Então, o Oscar está se aproximando dos festivais de cinema, que tem esse lado mais da crítica, assim, e saindo um pouco, porque aquele filme que é das grandes bilheterias, aquele vai continuar, ele vai se pagando e ele vai acontecendo naturalmente. Tá, voltando ao cinema americano, o cinema americano tem uma, ele tem uma, ele trabalha em cima do valor que custou o filme, daquilo que ele ah, ah, ganha em bilheteria, né? O Sim, que ele dá lucro, tá? Então, assim, ele é diferenciado, ele é considerado uma indústria porque ele trabalha em cima da lucratividade do filme. E sim. isso leva carreiras e destrói carreiras, né? Por exemplo, que teve aquele Bruxa de Blair, que era um filme que custou, sei lá, $2.000, $3.000, foi um filme muito barato e rendeu milhões, 1 milhão, 2 milhões de renda na época. E aquilo assim, esse cara, o Oscar não, a academia, o Hollywood ficou enlouquecido porque assim, um filme que custa tão barato, que rende tanto, acaba chamando atenção, tá? Que é Uhum. uma coisa que eles estão sempre perseguindo. Então eles têm uma coisa de indústria que os outros países não têm, que ainda é muito uma coisa vinculado
ah, vinculado ao Thiagão ali perguntando Star Wars, ó. Sim, ele tá te perguntando qual é o melhor filme da série, da saga Star Wars, né? Pra ti, Arthur. E se tu já me fez gostar de algum deles. Eu não tenho nada contra. Sabe o que que acontece, Tiagão? Assim, eu não tenho a cultura Star Wars, entendeu? Assim como eu estava conversando esses dias com o Arthur, e daí estavam falando sobre o Chaves num documentário, e ele disse, eu não tenho a cultura Chaves, entendeu? Então, às vezes, é uma questão assim de... Eu não tenho nada contra. Eu sou mais fã de Star Trek. O Arthur me fez gostar mais. Mas realmente, quando eu conheci o Arthur, eu descobri o universo Star Wars mais aprofundado e respeito e admiro, eu acho incrível. Mas sou mais fã de Star Trek. Agora eu quero que o Arthur responda qual é o filme da saga que você achou melhor, Arthur. Na verdade, tipo, a gente podia fazer uma live só sobre os fãs do Star Wars contra os fãs da Star Trek. Ah, Porque são dois universos diferentes, com opostos, sim, né? O Star Trek tem toda uma sim. coisa de humanista, digamos assim, de Uhum. povos diferentes que estão juntos para descobrir novas civilizações e levar a ideia da federação para outros planetas e outras culturas. Tá. E o Star Wars, não. Star Wars é uma grande guerra nas estrelas. Na verdade, tem toda uma tem todo um universo de batalha que foi levado para as estrelas. Sim, Eu, obviamente, vou dizer que o meu favorito é o número 4, que foi o primeiro que surgiu. Tá? Que na época a gente não entendia por que era episódio 4. Porque, na verdade, o George Lucas ele já tinha na cabeça dele feita a história desde o 1, mas ele não tinha tecnologia para fazer o 1. Então ele começou pelo número 4, que foi uma coisa assim, uma explosão no planeta. As pessoas, nós vimos no cinema 3 vezes, porque não tinha vídeo, aquilo ia passar na televisão só Deus sabe quando. Então a gente, quando gostava de um filme, a gente ia muitas vezes ao cinema ver o filme que estava em cartaz. Nós fomos 3 vezes ver o filme. que Tá? maravilha. Então, por uma relação nostálgica, o 4 é o meu favorito. O Tá? Que quarto. foi apresentado aquele universo e aqueles personagens. A crítica gosta muito do número 5, que é o Império Contra-Ataca. Eu acho muito bom, realmente. Tem uma construção de filme, já tem uma outra tecnologia para fazer o filme. Mas assim, lá a saga Piuí, né, sobre o Star Wars, todos os filmes, né? E Aham. eles tem filmes que eles não gostam, que eles odeiam. Eu não faço muito. Eu acho que quem é fã gosta e vai gostando. É, Tem uns que são um pouquinho mais fracos, outros são mais são melhores, mas assim, ó, num todo, o Star Wars a é franquia uma. tenta, né? Sim. Até tava, E assim, eu não achei. deve ter aí, com certeza. Pois é, procurando enquanto falava, não achei. Mas enfim. Não, eu fui ver contigo no cinema, só pro Tiagão Sim, tu foi saber. ver o último Fui ver o último. comigo. Não pegando essa linha do tempo, eu gostei muito da proposta, gostei bastante. Sim, com certeza gostei. A gente tem que estar aberto, né, para novos universos e, ou gostando ou não gostando, tá aí, marcando gerações. Enfim, a Drica gosta dos dois, do Star Wars e do Star Trek, e o Thiago ainda está perguntando, e a partir do momento em que virou Disney, o que tu sentiu que mudou? Sim, a Disney comprou o Star Wars do George Lucas por alguns Pois é. milhõezinhos, bilhõezinhos de dólares. Inclusive, ela colocou num parque lá a saga Star Wars e os novos filmes são feitos por ela, né? Tanto é que vai ter histórias paralelas que já está acontecendo. Fez do Han Solo, fez da continuidade, já está em 9 filmes, assim. Eu acho que tem dado uma continuidade
bem coerente, digamos. A saga inicial, por exemplo, a volta do Luke Skywalker lá foi emocionante. A Princesa Leia, antes de morrer, a atriz, né, fez o Pois é, filme. Para quem é fã, se emocionou. Eu me emocionei muito em rever os, os personagens. O Han Solo apareceu de novo. imagina. Então, eu acho que está sendo coerente e vai ser um universo que eles vão cada vez trazer mais histórias, mais coisas paralelas, coisas entre um e outro filme que faz, enquanto der dinheiro, eles vão estar produzindo e vão estar construindo. É, eu acho muito fascinante essa coisa do universo expandido que existe, né? Tem toda uma história ali, naquele terreno, mas aí os fãs e os produtores, os criadores expandem aquilo, né? E a gente vai fundo, é muito legal. Ainda dentro da questão cinema, Arthur, Já saiu correr, César, falta pouco tempo. não, eu tô controlando aqui, fica tranquilo. O Vini está perguntando assim, antes de eu seguir, pergunta pro Arthur, tô perguntando, Vini, o que ele acha O do que é MCU? eu acho que é o universo expandido da Marvel, né? Não? Em questão da produção por trás das franquias. Eu acho que MCU é o universo expandido da Marvel. Alguém me corrige se eu estiver errado. Tô certo ou tô errado? Xande, socorro. Eu acho que é isso, o MCU. Bah, falando de super-herói, eu sou fã dos super-heróis. É o universo da É o Marvel. universo da Marvel. Eu tenho tantos do DG quanto os da Marvel. Tá, e os da Marvel têm muito mais filmes e fazem muito mais bilheteria e são muito mais aclamados pela crítica do que os da DG. Agora tem a Mulher Maravilha, que já era para ter estreado, mas por causa da pandemia foi jogado para frente. Ah, eu gosto de todos. Eu também. Eu acho que tem espaço para todo mundo e acho muito bom. Assim, ó, tem inclusive assim, tu pega na internet a sequência dos filmes. Nós vimos do DG na sequência É, para ver os lógico. filmes, a ordem cronológica e nós temos que fazer o da Marvel também. Eu acho bem legal assim. Maravilhoso. Eu gosto dos dois. Eu acho que para um dia chuvoso que nem hoje, assim, de tarde, comendo pipoca, não tem coisa melhor do que ver esses filmes. Baldão de pipoca, muito refrigerante. Com Obrigado certeza. pela tua pergunta. Muito obrigado. Adorei a participação. Show de bola. Arthur, se você pudesse contracenar ou dirigir astros e estrelas do passado ou da atualidade, quais seriam eles ou elas? Pois é, contracenar não, porque eu não tenho nenhuma vocação para ser ator e dirigir eu acho que também não. Acho que eu prefiro ficar como espectador e assistir de Vamos ficar aqui no casa. lúdico. Vamos ficar, né? Se pudesse contracenar, faz de conta que você é um ator. Vamos viajar aqui. Não, eu acho que tem grandes astros que já foram, graças a Deus, sempre se renova, sempre vem gente boa, gente nova, todas as décadas aparecem, todas as décadas se firmam, e todas as décadas tem gente que era promessa e que não acontece. Então, faz parte, eu gosto das atrizes, tá? Eu acho que a mulher ela tem uma sensibilidade, eu acho que ela é mais rica de emoção do que os homens. Então, assim, nós temos grandes atrizes na história do cinema e na história da TV também, né? E apesar de, durante muito tempo, no Oscar, as atrizes fizeram, assim, elas fizeram levantes, né? Porque não tinha papéis femininos bons o suficiente para elas. Eu acho que está mudando um pouco de figura, Uhum. mas tem uma Meryl Streep nos Estados Unidos, que é uma mulher que tudo que ela faz, por pior que seja, é excelente. Né? E tem outras também, tem atrizes que são maravilhosas em várias épocas. Tinha uma Elizabeth Taylor que era maravilhosa, tinha Vivian Leigh, com o seu Vento Levou e
uma rua Marilyn chamada Monroe, Pecado. tenho certeza que tu ia citar a Marilyn. A Marilyn Monroe é uma atriz que é Edgar, incompreendida, né? É uma atriz que ela era muito boa na comédia, que ela foi uma das primeiras atrizes a se preparar, né? Ela fazia aula de canto, ela fazia aula de dança, ela fazia musculação numa época que mulher não fazia. Ela se preparou para ser uma estrela e aí sempre teve aquela o ranço dela ser bonita e burra ou dela ser não ter talento. E eu não acho isso. bem Eu não. acho que ela tinha talento, ela era muito boa no que fazia. Amo demais. Infelizmente, tem uma coisa que no Brasil também acontece, no Hollywood também acontece, que assim, tu faz aquele estereótipo de papel e aí dão sempre aquele estereótipo de papel, né? Pois é. Sempre vai ficar sempre naquilo, sempre, né? A Charlize Theron para ganhar o Oscar teve que se enfeiar para ganhar com aquele filme Monster e outros têm que engordar, enfim, fazer alguma doença terminal para ganhar um Oscar, fazer um deficiente Pois é. e tem que mudar um pouco para poder ser visto e ser chamado a atenção. Mas no Brasil é a mesma coisa, aquele que entra e faz sucesso num tipo de papel, parece que aí é sempre dado aquele papel para ele. É verdade. Então, né? Mas sem uma Meryl Streep, por exemplo, que ela faz. Mesmo assim, tem gente que tem ranço com ela, porque diz que ela é a rainha dos sotaques, que ela fez sotaque dinamarquês, sotaque italiano, sotaque. Enfim. Aí, assim, as pessoas não agradam todo mundo o tempo inteiro e é normal. Eu lembro que quando a Fernanda Montenegro foi indicada por Central do Brasil, depois perguntaram por que ela não ficou em Hollywood, porque ela disse que ia fazer a mexicana, a cigana, vidente lá e que ela disse que não estava afim, não ia fazer isso aí. A Norma Leandro, que era atriz do História Oficial da Argentina, ganhou o Oscar de filme estrangeiro, acabou ficando um tempo nos Estados Unidos e ficou uma coisa meio chicana, meio empregada mexicana, foi indicada até ao Oscar de coadjuvante por um filme, mas assim, a tendência deles assim, já não fala bem o inglês, então tu acaba fazendo sub alguma coisa. Arrasou, arrasou. Olha a Cal ali, ó. A Noelza. Saudade dessas meninas todas. Arthur, olha só. A gente tem menos de 3 minutos e eu quero encerrar de uma forma cinematográfica. Como se chamaria o filme da sua vida? Pois é, ontem eu pedi para tu me mostrar as perguntas e eu fiquei pensando. Eu não sei se tem filme da minha vida. Eu acho que assim, eu acho que ao longo da nossa vida tem filmes que fazem parte da nossa vida. Então, assim, ó, tem momentos que tu tá triste que um filme mais melancólico faz parte da tua vida. Tem alguns. Tem outras épocas que é um filme motivacional, enfim. Então, dependendo da vida da gente, a gente vai mudando também o filme favorito, o filme que a gente mais gosta. O Xande perguntando recomendação de filme para o fim de semana. E não sei, eu acho que cinema é uma coisa que é muito pessoal e é muito. Eu acho que Um minuto. não é um, eu acho que cinema é uma coisa que a gente tem, não dá pra gente forçar a barra e obrigar o outro a assistir aquilo que ele não tá afim. Eu acho que cinema tem que ser uma coisa, é uma experiência pessoal. Então, tem gente, por exemplo, eu, por exemplo, não gosto de filme de terror, né? Tem gente que adora filme de terror, tem Menos de gente que 30 não. segundos, amor. Tá, tem gente que não Aí, ó, suporta filme comédia romântica, tem outros que gostam, vai do gosto pessoal e assim, ó, procura aquele filme que mais gosta. 10 segundos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Arthur. Obrigado por tudo. Te amo. Você é meu muso inspirador do cinema. A gente se vê no YouTube. Obrigado, pessoal. Obrigado.